Francisco partiu. E embora o silêncio da sua ausência ainda ecoe entre nós, a sua presença continua viva, não como lembrança estática, mas como um chamado. Ele não é ausência, é convite. Um convite suave, mas intenso. Um convite para sermos melhores. Para vivermos de forma mais inteira, mais profunda, mais verdadeira. Agora é comigo, é com você, é com todos nós. Com todos que, mesmo sem ter dito uma palavra, sentiram algo se abrir por dentro. Uma fresta de sensibilidade, uma luz inesperada, um despertar silencioso que não sabemos explicar, mas que sabemos sentir. Francisco se foi, sim, mas não partiu de verdade. Ele se espalhou, se dissolveu no ar que respiramos, nas atitudes que escolhemos, nos gestos que oferecemos ao outro. Ele se tornou parte de cada momento em que optamos pelo bem, pela escuta, pelo afeto, como diria Hume, com a sabedoria de quem entende o que permanece além da matéria. Seja como uma vela que, mesmo depois de apagada, continua aquecendo a memória de quem viu sua luz. Francisco é essa vela, já não brilha do lado de fora, mas aquece com firmeza e ternura por dentro. E talvez isso seja ainda mais poderoso, porque agora o gesto é nosso, agora somos nós que devemos continuar aquilo que ele começou, somos nós que podemos acolher sem julgar, somos nós que podemos escutar sem interromper, somos nós que podemos falar sem ferir, somos nós que podemos amar sem exigir. Essa é a herança que ele nos deixou, uma herança invisível, mas profundamente transformadora. Não se guarda em cofres, não se mede em posses. Ela não pesa, não ocupa espaço, mas carrega a capacidade de mudar tudo por onde passa. E o mais bonito é que essa herança pode ser levada para qualquer lugar. Pode ser vivida nos pequenos encontros, nas palavras ditas com cuidado, nos silêncios cheios de presença. Ela pode estar no gesto de compaixão, no abraço sincero, no olhar que entende, mesmo sem falar. Se essa mensagem tocou algo em você, se moveu uma lembrança, uma saudade ou uma esperança, talvez seja o momento de transformar esse sentimento em ação. Escreva nos comentários a frase que Francisco nos deixou e que hoje ressoa ainda mais verdadeira. Com Deus, a vida nunca morre. Essa frase é mais do que palavras, é semente, porque carrega vida, é prece, porque eleva a alma, é portal, porque abre caminhos dentro de nós. E talvez, ao escrevê-la, você não esteja apenas homenageando alguém que partiu. Talvez esteja despertando uma parte de si que estava adormecida. Uma parte que deseja amar mais, perdoar mais, viver com mais propósito. Francisco viveu pouco, se olharmos apenas para o tempo, mas viveu imenso, se olharmos para a intensidade com que tocou as pessoas ao seu redor. E agora é a eternidade que cuida dele. Mas aqui, entre nós, é a sua luz que permanece. Sua passagem se tornou travessia, e essa travessia agora é nossa. Que cada palavra dita neste vídeo seja um sopro de vida. Que cada pausa seja espaço para reflexão. Que o vento suave que tocou o coração de tantos continue soprando com delicadeza através de cada um de nós. Vai em paz, Francisco. A sua luz ficou, e a nossa missão, a partir de agora, é simples e sagrada: espalhá-la. O Papa Francisco nos deixou. No entanto, algo dentro de nós insiste em dizer que ele não foi embora por completo. Sua ausência não é um ponto final, nem um vazio. É um chamado, um convite silencioso, porém profundo, à reflexão, ao amor, à presença. Ele se despediu da vida como a conhecíamos, mas deixou um rastro de luz, uma centelha que segue brilhando de outro lugar, de outro jeito. Agora é conosco, comigo, com você, com todos que, mesmo sem saber explicar, sentiram o coração se abrir num gesto inesperado, numa lembrança que aquece, numa lágrima que cai sem pedir licença. Uma fresta se abriu, um clarão surgiu,
algo dentro despertou. Talvez seja exatamente isso que significa viver de verdade. Deixar atrás de si uma chama que não se apaga com o tempo, uma influência silenciosa que continua a tocar vidas. Francisco fez isso. Ele viveu com uma simplicidade tão honesta, tão presente, que bastava estar ali para que algo mudasse em quem o encontrava. Ele não precisou de grandes gestos. Sua presença era o gesto. Sua escuta era o acolhimento. Seu olhar era a paz. Como disse alguém com alma de poeta, seja como uma vela que, mesmo depois de apagada, continua aquecendo a memória de quem viu sua luz. Francisco tornou-se essa vela. Não nos ilumina mais com palavras ou sorrisos, mas aquece suavemente de dentro. Talvez, e só talvez, isso seja ainda mais forte. Porque agora ele vive nas lembranças, nos gestos que repetimos sem perceber, nas escolhas que fazemos inspirados por sua maneira de ser. É a nossa vez, somos nós que seguimos, com o cuidado, com a escuta, com a palavra gentil. Somos nós que podemos oferecer o que temos de mais verdadeiro, assim como ele fazia. Acolher sem pressa, escutar com o coração, amar sem medida. Essa é a herança real. Silenciosa, invisível, mas profundamente transformadora. Francisco nos mostrou, sem precisar dizer, que o amor não precisa de alarde para ser imenso e que o tempo, ainda que breve, pode ser pleno quando vivido com verdade. Se essa mensagem tocou algo em você, uma saudade, uma lembrança, um sorriso, talvez seja a hora de transformar essa emoção em gesto, um ato de carinho, uma palavra de consolo, um silêncio cheio de presença. Compartilhe nos comentários a frase que ele deixou como um sussurro de eternidade. Com Deus, a vida nunca morre. Essa frase, tão simples, é mais do que homenagem. É uma semente, uma oração disfarçada de palavra. Um lembrete gentil de que a morte não é o oposto da vida. Ela é parte do caminho. E que com fé, a vida se transforma. Nunca desaparece. Ao escrever essas palavras, talvez você esteja despertando algo dentro de si. A vontade de viver com mais verdade, de amar com mais entrega, de ser mais inteiro. Francisco pode ter partido cedo, aos olhos do tempo, mas viveu com intensidade rara. Viveu como quem sabia que cada instante pode ser eterno quando carregado de sentido. Agora é a eternidade que o envolve. E nós, ainda aqui, temos a missão de continuar tocando corações, inspirando mudanças, espalhando luz, como ele fez, como ele nos ensinou, com silêncio, presença e amor. Francisco viveu pouco, diriam alguns, mas a verdade é que ele viveu imenso. Viveu com intensidade, com entrega, com aquele tipo raro de presença que permanece mesmo depois da partida. E agora é a eternidade que o envolve, que o acolhe, que o celebra. Nós, que ainda estamos aqui, temos a missão de continuar aquilo que ele começou. Tocar corações, inspirar mudanças, espalhar luz. Que esse vídeo, essa mensagem, seja mais do que lembrança, seja uma travessia. Que cada palavra seja uma ponte entre o que sentimos e o que podemos fazer com esse sentimento. Que o vento suave que tocou milhões de corações continue soprando, firme, sereno e cheio de esperança, através de cada um de nós. Porque o amor verdadeiro não se encerra com a morte. Ele se multiplica, se espalha, se renova, como uma semente lançada ao chão fértil da memória. Vai em paz, Francisco. A tua luz ficou entre nós, e agora somos nós que devemos mantê-la acesa. A tua ausência virou direção, o teu silêncio virou voz, a tua partida virou propósito, e a tua memória, agora, é missão. Ele sabia que estava morrendo. O corpo já anunciava o que a alma, em silêncio, parecia compreender. Ainda assim, no domingo da Páscoa, ele apareceu. Visivelmente exausto, sim, mas presente. Como se algo dentro dele dissesse que era preciso.
que era necessário contemplar uma última vez a presença viva da esperança antes de entregar o próprio corpo ao mistério da morte. No dia seguinte, ele partiu. E agora o mundo, ainda atordoado, faz a pergunta que ecoa sempre diante de grandes perdas: quem nos guiará? Mas talvez essa não seja a pergunta certa. Talvez a verdadeira pergunta precise nascer do silêncio. Talvez o verdadeiro guia não esteja lá fora, em figuras, estruturas ou títulos. Talvez ele more dentro, no espaço mais íntimo e profundo da alma. Aquele lugar que desperta justamente quando o sábio se vai. Quando a referência externa se recolhe, algo em nós é convidado a se levantar, a amadurecer, a escutar a própria voz interior. Francisco não apenas morreu, sua ausência ativou um chamado. Ele não foi apenas um homem de carne e osso, ele era símbolo, gesto, sinal. E quando alguém assim parte, não estamos apenas diante de uma despedida, estamos diante de uma passagem, um portal que nos convida à escuta mais atenta, à transformação mais honesta, porque quando um sábio parte, não é apenas um corpo que se despede, é um campo de sentido que se desfaz no mundo externo e se recolhe para dentro de nós. Exige que algo desperte, que um outro em nós, mais verdadeiro, mais lúcido, mais inteiro, se levante. A morte, quando acolhida com consciência, não representa fim, mas transição. É a entrega de uma forma para que outra possa nascer. É o esvaziamento de um espaço que, aos poucos, se revela fértil. Um silêncio que não significa ausência, mas preparação. Uma pausa que prepara o terreno da alma para o que ainda está por vir. Francisco partiu, sim, mas partiu como aqueles que deixam rastros de eternidade. Ele se foi por fora, mas permanece por dentro. Sua luz agora brilha no gesto que aprendemos com ele, na escolha mais compassiva, na escuta mais generosa, na presença mais amorosa. E talvez seja esse o maior ensinamento que alguém pode deixar, que a vida não é medida em anos, mas em profundidade, que a presença pode ser mais poderosa que palavras, que mesmo na morte é possível semear vida. E nós, que ainda seguimos, temos diante de nós o convite mais sagrado: viver com mais verdade, amar com mais coragem, caminhar com mais sentido. Francisco vive agora onde o tempo não alcança, e nós, tocados por sua história, seguimos com a missão de manter sua luz acesa no mundo. Papa Francisco agora é esse silêncio. Não há mais homilias semanais. Não há mais janelas nas quais sua mão trêmula possa acenar. Não há mais os passos lentos na Casa Santa Marta. Mas há um rastro, um vestígio vivo, um caminho tecido com gestos simples, frases que pareciam pequenas, mas carregavam oceanos, atitudes que atravessavam as defesas do mundo para tocar a alma. Esse rastro é feito de sinais, de marcas invisíveis, mas profundamente reais. São símbolos vivos e, como todo símbolo, não podem ser explicados por completo. Eles se manifestam, eles se revelam. Eles nos encontram nas perguntas que só fazemos no silêncio, nas inquietações que carregamos quando tudo parece ter parado. A ausência de Francisco não é apenas saudade, não é apenas nostalgia. É um chamado, é uma convocação silenciosa, porém urgente, a assumirmos aquilo que ele plantou em nós. Porque quando alguém se torna símbolo, a sua despedida não é um fim. É o início de uma responsabilidade partilhada. Continuar a revelação que começou com sua presença. Sua partida nos empurra à maturidade espiritual. Nos tira do conforto de esperar por uma voz externa e nos chama a escutar a voz interna. A fé agora precisa crescer para além da infância. Precisa caminhar com as próprias pernas. A mensagem não é mais entregue por ele, mas pulsa dentro de nós, pedindo passagem. Francisco nos ensinava que amar não era repetir discursos bonitos, mas transformar os gestos em linguagem. Uma linguagem que cura, mesmo quando passa pela dor. Ele mostrou que Deus não é uma teoria,
uma ideia a ser defendida, mas uma presença viva, uma experiência íntima que se revela quando acolhemos o outro com verdade. E agora, em seu silêncio, ele nos oferece a maior de todas as lições: silenciar para escutar com profundidade, silenciar para sentir a vida como ela é, imperfeita, bela, misteriosa. Silenciar para perceber que o amor, o verdadeiro amor, continua falando, mesmo quando a voz humana cessa. Isso não é apenas tristeza, isso é reverência. Porque quando uma alma simbólica parte, o mundo se curva em respeito, e no espaço deixado por sua ausência, nasce uma escuta diferente, uma escuta mais funda, mais honesta, mais nossa. Aquilo que antes parecia vir de fora, agora começa a pulsar de dentro. Talvez essa seja uma das maiores mensagens que Francisco nos deixou. Que o verdadeiro guia, o verdadeiro caminho, começa a ser trilhado quando deixamos de buscar lá fora o que só pode ser revelado dentro. É nesse momento que o mistério da fé se torna real, que a espiritualidade deixa de ser teoria e se torna prática. Presença, cuidado, verdade. Agora é conosco. Francisco, mais do que um papa, tornou-se símbolo, um sinal vivo de que os gestos mais simples, o abraço sincero, o perdão concedido com o coração aberto, a escuta atenta, o olhar que acolhe, são profundamente espirituais. Ele nos lembrava com sua vida que a fé não precisa de grandiosidade para ser verdadeira. Muitas vezes ela está no cotidiano, no silêncio, no agora. Quando um mestre silencia, não é abandono. É um convite. Quando alguém que nos guiava parte, é a nossa alma que é chamada a se erguer. A morte de Francisco não é um fim, é um chamado, um sopro que nos lembra que a luz não depende da vela, mas do fogo que ela acendeu. Ele se foi, mas nos deixou preparados. Não precisamos mais de vestes brancas, de cargos ou títulos. O amor que ele semeou agora floresce em nós, na pele, no gesto, no olhar de quem compreendeu sua mensagem. Francisco carregava dores. Os passos curtos, o corpo curvado, as pausas prolongadas ao falar, tudo isso denunciava o peso que ele trazia. Mas ele nunca escondeu, nunca fugiu. Pelo contrário, ofereceu sua dor como testemunho. Mostrou com coragem serena que a dor, quando acolhida com dignidade, se transforma em luz. Ele nos ensinou algo que muitos evitam, que a ferida pode ser porta, que a vulnerabilidade pode ser força, e que o amor mais verdadeiro muitas vezes nasce daquilo que foi quebrado e reconstruído com compaixão. Francisco preferiu não esconder, escolheu ser visto, escolheu ser humano, e foi nesse gesto tão simples, tão imenso, que ele realizou a maior revolução de seu papado. Agora é conosco. A chama que ele acendeu não se apaga. Ela continua, viva, no coração de quem decidiu amar como ele amou. Com verdade, com humildade, com entrega. E se hoje sentimos sua falta, é porque algo dele ficou em nós. E isso talvez seja o maior milagre de todos. Não foram seus discursos, nem os documentos que mais impactaram. Foi o silêncio. A presença, o corpo, a dor e, sobretudo, a forma como ele se relacionava com tudo isso, com leveza, com coragem, com amor. Francisco nos ensinou a olhar para a própria dor não como uma falha, mas como uma travessia. Um processo silencioso e profundo de lapidação da alma. Ele mostrou que a espiritualidade verdadeira não nasce na fuga, mas no enfrentamento. Não se revela no ideal do perfeito, mas no sagrado da condição humana. Na profundidade do ser, existe uma parte de nós que evita o espelho, que esconde o que sente por medo ou vergonha. Mas Francisco, com sua vulnerabilidade à mostra, ergueu esse véu. Mostrou que é possível ser profundamente espiritual, mesmo quando se está cansado, ferido, frustrado. E talvez seja justamente nesses estados que a espiritualidade se torne mais autêntica.
Ele não oferecia discursos vazios, nem buscava esconder suas dores. Ele as habitava com dignidade. E ao fazer isso, nos ensinou algo precioso, que a alma não se fortalece com negação, mas com integração. Francisco não rastejava. Ele andava devagar, é verdade, com dor, com dificuldade, mas andava e seguia. Cada aparição nos últimos anos era como um poema vivo, a pele marcada pela dor, mas o sorriso ainda presente. O olhar cansado, mas cheio de ternura, como se com o próprio corpo dissesse: sim, dói, mas eu permaneço e por isso vale a pena. Ele não falava apenas de fé. Ele era fé encarnada, em sua forma mais bruta, mais sincera e mais real. Transcender não é escapar, é passar por dentro, é atravessar a dor sem fingir que ela não existe, é aceitar o sofrimento como parte do caminho, não como sinal de fracasso. Francisco viveu isso com tanta verdade que, ao transformar sua própria dor, tocou e transformou a dor de milhares. Ele não pedia pena, pedia presença, não queria aplausos, desejava silêncio, um silêncio cheio de significado, um silêncio que ainda ecoa, que ainda nos fala e que agora se tornou um convite: continuar. Sua morte no dia seguinte à Páscoa também parece carregar uma mensagem. Não foi acaso para quem sabe ler os sinais com a alma. Ele esperou, presenciou mais uma vez a ressurreição e só então partiu. Como quem diz: vocês já têm a luz, agora sigam. Era como se sua própria despedida fosse um último gesto pedagógico, um último ensinamento silencioso. Francisco tornou-se símbolo, um sinal vivo, não apenas de fé, mas de humanidade, de coragem serena, de vulnerabilidade acolhida, de dor que se transforma em luz. Sua morte não nos deixa um vazio, nos deixa uma missão, um legado que não se mede em homenagens públicas, mas em ações privadas, nos pequenos gestos, na maneira como escutamos alguém, como abraçamos sem pressa, como oferecemos cuidado sem cobrança. Ele nos ensinou com a própria vida que o caminho espiritual não precisa de grandes espetáculos, precisa de presença, de consciência, de um coração aberto, mesmo quando ferido. Francisco mostrou que é possível caminhar mesmo com dor, mesmo sem todas as respostas, mas com fé e coragem. Ele nunca se apresentou como alguém pronto, acabado, superior. Pelo contrário, escolheu ser visto em sua fragilidade. E foi justamente aí, nesse espaço nu e sincero, que ele tocou o mundo. Agora, o que ele plantou em nós pede continuidade. Não com rituais vazios, mas com atitudes vivas. Porque o símbolo não morre, ele muda de lugar e floresce, se o permitirmos, dentro de cada um de nós. A vida de Francisco nos mostrou que a luz não depende da vela, depende do fogo que ela acende. E esse fogo agora é nosso. Cabe a nós mantê-lo aceso. Algo raro aconteceu. Um gesto de sincronia tão preciso que parece ter sido escrito por mãos invisíveis, muito antes de acontecer. Morrer logo após a celebração da ressurreição, isso não é apenas um fato, é um símbolo, um gesto silencioso de entrega, uma despedida que carrega em si uma mensagem profunda. Agora a esperança já voltou. Vocês não estão sozinhos. Sigam em frente. A sua morte, após a aurora pascal, não deixou sombras, deixou luz. Foi como se ele tivesse esperado, com o corpo já cansado, apenas para testemunhar, mais uma vez, que a vida vence a morte, que a luz rompe a escuridão. E então, partiu com a mesma delicadeza com que viveu, sem alarde, sem ruído, confiando no ciclo, confiando na continuidade. A teologia o chamará de Papa. A história o registrará como reformador, mas a alma o reconhecerá como ponte, uma ponte entre mundos, entre tradição e compaixão, entre a rigidez dos sistemas e a ternura de um coração sensível.
uma ponte entre o sagrado das palavras e o sagrado dos gestos, entre o altar e a rua, entre a liturgia e o cuidado real, humano, cotidiano. Francisco apareceu num tempo em que o sentido parecia ameaçado, quando o mundo já não sabia mais a quem ouvir. E como todo símbolo profundo, ele chegou e partiu com precisão. Sua saída não provocou escândalo, nem ruptura. Ela deixou algo mais raro, um silêncio cheio de presença. Um silêncio que fala, mas não com palavras. Fala com o que foi vivido. Fala com aquilo que ele encarnou. Vivemos numa era que corre demais para perceber os sinais. Mas se você parar por um instante, se escutar com o coração, vai perceber. Essa morte tem um ritmo antigo, um ritmo ancestral, como se tivesse sido ensaiada pelo espírito muito antes do corpo se cansar. Há algo de cósmico nesse adeus, um eco que retorna à fonte. Francisco deu amor, deu presença, deu escuta, e agora o eco o chamou de volta para casa. Mas os símbolos verdadeiros não desaparecem, eles apenas mudam de lugar. Quando uma figura simbólica parte, ela não deixa só um espaço vazio no mundo, ela abre um campo dentro de nós. Um espaço interior que agora precisa ser habitado, não por um novo ídolo, mas por uma nova consciência. Francisco se recolheu do olhar público, mas o que ele semeou começa agora a florescer em silêncio, dentro de quem o viu, de quem o ouviu, de quem o sentiu. Não há mais sua voz mansa ecoando nas praças. Não há mais aquele sorriso tímido na janela, mas há o rastro, um rastro feito de humanidade, de verdade, de compaixão. E esse rastro não pede veneração, pede continuidade. Não basta admirar, é preciso incorporar. Não basta dizer que ele foi grande, é preciso viver um pouco dessa grandeza nos pequenos gestos, no abraço sincero, na escuta atenta, na coragem de descer do pedestal e tocar o chão com os pés descalços da humildade. A sua partida não pede apenas lágrimas, pede movimento, pede que se tornem pontes onde antes havia muros, que se abrace onde antes havia julgamento, que se reconheça em si o mesmo impulso compassivo que ele viveu, não como ideal inalcançável, mas como prática cotidiana. Ele não apontava o caminho com o dedo, ele era o caminho com os passos. É isso que os símbolos fazem. Eles não exigem aplausos, eles provocam transformação. Francisco não queria que repetíssemos suas palavras, queria que continuássemos seu espírito, que fôssemos, cada um de nós, mais atentos, mais presentes, mais humanos, que escutássemos com o coração, caminhássemos com propósito, perdoássemos com humildade. Ele não foi perfeito, mas foi verdadeiro. E a verdade, quando encarnada com amor, não precisa de explicação. Ela permanece mesmo depois que a boca se cala. Francisco foi uma presença que doía, mas curava. Uma presença que sangrava, mas acolhia. E agora, essa presença pulsa diferente, não nos altares, mas dentro de cada um que foi tocado por ela. Ele foi uma gota, mas continha o oceano. E agora esse oceano se move dentro de nós. Não porque ele mandou, mas porque ele mostrou. Mostrou que é possível ser espiritual sem rigidez, ser católico sem autoritarismo, ser líder sem sede de poder. Mostrou que o amor vivido com simplicidade é a força mais revolucionária que existe. E agora a vela se apagou, mas o fogo continua aceso, porque ele confiava na gente, e agora é com a gente. Algo raro aconteceu. Um gesto de sincronia tão preciso que ultrapassa a lógica do acaso. Morrer logo após a celebração da ressurreição é mais do que uma coincidência. É um símbolo, um ato silencioso de entrega, uma despedida que não grita, mas sussurra ao coração. A esperança já voltou. Agora sigam, vocês não estão sozinhos. Sua partida, no rastro da aurora pascal, não trouxe escuridão, trouxe luz. Foi como se ele tivesse esperado o tempo exato, apenas para ver mais uma vez a vitória da vida sobre a morte, a luz rompendo o véu da noite.
e então partiu, sem ruído, com a serenidade de quem confia plenamente no ciclo da existência. A teologia vai chamá-lo de Papa, a história vai registrá-lo como um reformador, mas a alma, essa que sente, que reconhece sem precisar de provas, a alma o reconhecerá como ponte. Uma ponte entre o passado e o futuro, entre a tradição e a compaixão, entre os ritos e a vivência do amor. Ele foi o ponto de encontro entre o rigor institucional e a delicadeza de um coração presente, entre o sagrado que habita nos altares e o sagrado que vive nas ruas, no rosto do outro, na ferida humana. Francisco surgiu em um tempo em que o sentido parecia se desfazer, em que o barulho do mundo abafava a escuta da alma. E como todo símbolo que carrega uma missão, sua chegada e sua partida selaram um ciclo. Sua saída não escandalizou, não dividiu, apenas silenciou. Um silêncio cheio de presença, um silêncio que contém uma mensagem profunda, não dita com palavras, mas com gestos. E o que é vivido com verdade não precisa ser explicado, basta ser sentido. Vivemos correndo demais, pensando demais, julgando demais, e por isso muitas vezes deixamos passar os sinais. Mas quem consegue parar, nem que seja por um instante, pode perceber. Essa morte tem um ritmo antigo, um compasso que parece ter sido escrito nas entrelinhas do espírito, muito antes de se manifestar no corpo. É como se ele tivesse nos deixado um último ensinamento, não em discurso, mas em gesto, que tudo tem seu tempo, que há beleza até na despedida, que a vida não termina, apenas muda de forma. Francisco foi presença, presença que escutava sem pressa, que olhava sem julgar, que abraçava sem temer a dor do outro, e tudo isso agora ecoa, porque o que ele deu ao mundo não se perde. Ele semeou afeto, escuta, coragem, e agora esse eco o chama de volta, não como quem desaparece, mas como quem retorna à origem, porque símbolos verdadeiros não morrem, eles apenas mudam de lugar. Quando uma alma assim parte, ela não deixa só saudade, deixa um espaço novo dentro de nós. Um espaço que precisa ser ocupado, não por alguém igual, mas por uma consciência desperta, por uma responsabilidade amorosa de continuar o que foi começado. Francisco saiu de cena, mas o que ele plantou começa agora a florescer em silêncio. Não há mais a figura de voz mansa, não há mais o aceno contido na janela, mas há o rastro, um rastro que não pede adoração, pede continuidade. Ele nunca quis ser pedestal, quis ser caminho, nunca quis ser lembrado por títulos, mas por ações. E agora, aquilo que ele nos mostrou com a vida nos convida à prática. Não basta reconhecê-lo como alguém grandioso. É preciso viver um pouco da grandeza que ele nos revelou, no gesto cotidiano, no cuidado com quem sofre, na escuta sincera, no abraço que acolhe, na coragem de deixar o trono de lado para se ajoelhar junto ao chão onde o outro caiu. A morte de Francisco não pede apenas lágrimas, pede movimento, pede que sejamos pontes onde antes havia distância, que sejamos presença onde havia indiferença, que sejamos amor onde havia dureza, que transformemos nossa admiração em prática. Ele não queria imitadores. Queria gente disposta a amar como ele amou, a servir como ele serviu, a se doar sem medo, sem precisar ser perfeito. É isso que os verdadeiros guias fazem. Eles não exigem aplausos, eles despertam algo dentro de nós. Eles nos mostram que podemos ser melhores, não com grandes feitos, mas com pequenos gestos carregados de verdade. Francisco foi uma gota, mas continha o oceano, um oceano de humanidade, de sensibilidade, de fé encarnada. E agora esse oceano se move dentro de nós, não porque ele ordenou, mas porque ele mostrou que é possível ser espiritual sem rigidez, ser religioso sem se fechar, ser líder sem precisar de coroa. Ele mostrou que o amor, quando vivido com humildade,
é a força mais transformadora que existe. E agora, mesmo em silêncio, ele continua falando. Porque a luz que ele acendeu não se apagou. Ela apenas passou para nossas mãos. Agora, essa simplicidade te espera. Na maneira como você escuta quem pensa diferente, na forma como acolhe o sofrimento do outro, no modo como olha para si mesmo, sem pressa, sem dureza. Francisco partiu, mas o símbolo que ele se tornou permanece vivo. E se você permitir, ele pode florescer dentro de você. Há momentos em que o mundo desacelera, não por catástrofes, não por grandes ruídos, mas por um silêncio que carrega o peso do eterno. A morte de Francisco é um desses momentos raros em que o tempo parece suspenso, como se algo sagrado tivesse acontecido e o universo inteiro se inclinasse para escutar. Não se trata apenas de um fim, trata-se de um marco, um ponto de virada em que o visível se recolhe e o invisível começa a agir. Quando alguém tão profundamente simbólico parte, não é apenas uma ausência, é um chamado. É como se a alma do mundo dissesse: agora é com vocês. Francisco não foi apenas um papa. Ele foi a expressão viva de um ciclo que se completa. Representou a figura do sábio que vem não para dominar, mas para iluminar, e que parte quando sua luz já se distribuiu. Ele atravessou a noite e não fugiu dela. Permaneceu firme até a aurora. E só então, após a ressurreição, entregou seu corpo ao mistério maior que nos conduz. Isso diz muito. Diz que há tempo certo para todas as coisas, que há um ritmo na alma que não se impõe, mas se escuta. Sua morte não veio com ruídos, nem com espetáculos. Veio como um sopro que silencia, mas não apaga. Uma presença que se retira do palco, mas continua no ar. Há mortes que carregam mais vida do que muitos nascimentos. E essa é uma delas. A sua partida não apagou sua luz, apenas espalhou essa luz por caminhos que agora pertencem a cada um de nós. Francisco não nos deu doutrinas. Ele nos deu exemplo, não nos conduziu por discursos, conduziu pelo modo como viveu e como morreu. Morreu como quem sabia, morreu no tempo exato em que a mensagem já estava completa. Porque o tempo certo, nas coisas do Espírito, é aquele em que a semente já brotou em muitos corações, e o jardineiro pode, enfim, descansar. Ele não partiu como alguém que abandona, mas como quem confia, como quem sabe que a chama já se multiplicou. E agora a pergunta que permanece não é quem virá depois, mas sim, o que faremos com o que ele nos deixou? Seremos capazes de continuar essa ponte? Seremos capazes de ser também abrigo, escuta, coragem? Quando um símbolo se retira, não é fim. É transição. É como uma estrela que some do céu, mas continua brilhando dentro de nós. A vida verdadeira nunca morre. E isso não é consolo barato. É uma verdade que se revela com força justamente quando perdemos alguém que soube vivê-la com inteireza. Francisco mostrou que o amor não precisa de palco, que a fé pode caminhar descalça e que o poder verdadeiro é o que se dobra para servir. E agora, tudo o que ele cultivou, o afeto, a ternura, o olhar sem julgamento, não desapareceu. Apenas mudou de lugar. Passou a habitar no silêncio, no invisível, no gesto discreto de quem ama sem esperar retorno. Porque tudo o que nasce do amor não morre, apenas se transforma e passa a nos guiar por dentro. A presença de Francisco agora é vento, um vento leve que atravessa as árvores da memória, sussurrando entre as folhas da alma. Um sopro sutil que embala as palavras simples e as transforma em gesto. Um ar antigo e novo que carrega consigo as sementes que ele espalhou em silêncio. Sementes lançadas com mãos despretensiosas, mas cheias de eternidade. Ele não buscou glória. Não quis o brilho das coroas, nem os degraus do poder. Ele se rendeu, não à fraqueza, mas à essência. Aquilo que é leve, verdadeiro e essencial. Sua entrega foi total, e foi por isso tão forte.
Queimou como uma vela que não se exibe, mas ilumina, que se consome para que outros enxerguem o caminho. Agora a chama se apagou, mas o calor que ela deixou ainda pulsa. E o que faremos com esse calor é uma escolha que ninguém pode tomar por nós. Podemos tratá-lo como lembrança ou como impulso, como saudade ou como missão. Francisco não nos deixou fórmulas. Deixou um perfume, e perfumes não se explicam, se reconhecem. Você sabe quando está diante de algo autêntico. Não precisa de provas. A alma percebe antes que a razão compreenda. Se hoje, ao pensar nele, algo dentro de você silencia, os olhos se enchem sem motivo claro e o peito se abre como quem recebe uma brisa inesperada. Então você está sentindo, está sendo alcançado por algo maior. Algo que não grita, mas toca. Francisco não precisou de monumentos. Seu legado não está em pedra, mas em gestos. Ele vive na ternura que não pede retorno, na bondade que resiste mesmo quando o mundo convida ao cinismo. Ele vive na escuta atenta, mesmo quando não há concordância. Ele pulsa na fé que não impõe, mas acolhe. Ele não foi um herói distante, não foi um modelo inalcançável. Ele foi um lembrete suave e firme de que é possível ser profundamente humano e ainda assim carregar dentro de si algo divino, que é possível liderar sem mandar, amar sem exigir, caminhar com firmeza e ao mesmo tempo com humildade. Ele não inventou novas verdades, apenas retirou o pó das antigas e as devolveu limpas ao coração das pessoas. Agora ele partiu, e para muitos isso será luto, mas para quem escuta com o coração, isso é passagem, não ausência, mas continuidade. Porque quando alguém se torna símbolo, não desaparece. Ele se espalha, se infiltra na vida, transforma-se em caminho. Francisco não será substituído. Símbolos verdadeiros não têm cópias, mas podem ser continuados em cada atitude honesta, em cada escolha silenciosa, em cada palavra que devolve dignidade à existência. Ele não precisa mais estar aqui, porque já está em tudo que tocou com amor. Está no gesto que acolhe, no perdão que não cobra, na fé que não separa, no olhar que vê além das aparências. Ele mostrou que é possível viver o sagrado no cotidiano e que não há distância entre o altar e a rua quando o coração está inteiro. Esse foi o sopro final de Francisco e agora o vento está contigo. Papa Francisco não está mais entre nós, mas tudo o que ele foi ainda respira. Não respira em estátuas, nem em homenagens solenes. Respira em quem escolhe o perdão quando seria mais fácil revidar. Respira em quem escuta com o coração aberto, mesmo quando há silêncio do outro lado. Respira em quem mantém a fé sem transformar isso em instrumento de julgamento. Sua partida não é ausência, é um chamado suave, mas profundo, um convite à continuidade, porque quando alguém se torna símbolo, sua presença não termina, apenas muda de lugar. Francisco partiu, e agora o chamado é para mim, para você, para todos que mesmo em silêncio sentiram algo dentro se abrir, como uma flor que desabrocha só com a luz da presença. Hoje, ele não ilumina mais com palavras ou gestos públicos, mas aquece, de dentro. E talvez isso seja ainda mais poderoso, porque agora o gesto é nosso. Agora somos nós que podemos acolher sem julgar, escutar sem interromper, falar sem ferir, amar sem exigir. Essa é a herança invisível que ele deixou. Um jeito de estar no mundo com leveza e verdade. E essa herança não pesa, não ocupa espaço, mas transforma tudo o que toca. Francisco não deixou discursos, deixou exemplos, não buscou aplausos, entregou presença, não ergueu muros, abriu portas. E agora, cabe a cada um de nós continuar esse caminho. Não como cópias, mas como sementes, porque sua mensagem não foi criada para ser repetida, foi feita para ser vivida,
Se essa mensagem tocou algo em você, então guarde uma frase que ele nos deixou e que hoje ecoa com ainda mais força: com Deus, a vida nunca morre. Essa frase não é apenas uma lembrança, é uma semente, é uma oração, é uma travessia. E talvez, ao repeti-la, você não esteja apenas homenageando quem partiu, mas despertando uma luz que já habitava você. Francisco viveu pouco no calendário, mas viveu imenso na alma. Sua história não termina. Ela continua em cada gesto de compaixão, em cada reconciliação silenciosa, em cada passo dado com amor, mesmo quando o mundo empurra para o oposto. Agora, a eternidade cuida dele, mas a sua luz ficou. E que esta leitura, ou este sopro de palavras, tenha sido mais que um tributo, que tenha sido uma travessia, um toque suave na alma, um lembrete de que o amor verdadeiro não desaparece, apenas muda de forma e continua. Vai em paz, Francisco. O mundo ainda sente teu calor, e o vento agora leva tua luz por onde for necessário. Não é ausência, é convite. Francisco partiu, e agora é conosco, comigo, com você, com todos que, mesmo sem dizer uma só palavra, sentiram algo dentro se abrir. Uma porta interna que nem sabíamos que existia, mas que agora de repente está entreaberta, como se nos dissesse: é a sua vez. Hoje Francisco é como uma vela que já se apagou aos olhos do mundo, mas que continua aquecendo a memória e o espírito de quem foi tocado por sua luz. Ele não ilumina mais do lado de fora, mas aquece de dentro. E talvez isso seja até mais poderoso, porque agora o gesto é nosso. Agora somos nós que podemos acolher sem julgar, escutar sem interromper, falar sem ferir, amar sem exigir. Essa é a herança invisível que ele deixou e que pode ser levada a qualquer lugar. Ela não pesa, não ocupa espaço, mas transforma tudo por onde passa. Se essa mensagem tocou algo em você, se acendeu mesmo que uma centelha no seu coração, então repita com o coração aberto a frase que Francisco nos deixou e que agora ressoa ainda mais verdadeira: com Deus, a vida nunca morre. Essa frase é mais do que palavras. É uma semente que carrega futuro. É uma prece silenciosa que se espalha como vento. É um portal para dentro de nós mesmos. E talvez, ao escrevê-la ou sussurrá-la, você não esteja apenas homenageando alguém que partiu. Talvez esteja despertando algo que estava adormecido aí dentro, a lembrança de que somos feitos para amar, para acolher, para servir. Francisco viveu pouco no calendário, mas viveu imenso no espírito. Agora a eternidade cuida dele. Mas aqui, no tempo dos homens, o que ele plantou ainda floresce. Nas mãos que se estendem, nas palavras que curam, nos olhos que veem além da aparência, no coração que escolhe a compaixão, mesmo quando o mundo oferece frieza. Que esta leitura ou este vídeo tenha sido mais do que um momento, que tenha sido uma travessia, um toque suave na alma, um sopro de sentido, e que o vento que levou Francisco seja o mesmo vento que agora sopra em nós, nos impulsionando a continuar aquilo que ele começou. Um caminho de amor sem vaidade, de fé sem dureza, de presença sem palco. Vai em paz, Francisco. Tua luz não se apagou, ela apenas mudou de lugar. Agora, ela caminha com a gente. Francisco partiu. E não, isso não é ausência, é convite. Um convite silencioso, mas claro, que chega sem alarde e toca quem sabe escutar com o coração. Agora é conosco, comigo, com você. Com todos que, mesmo sem saber exatamente porquê, sentiram algo se abrir por dentro. Uma fresta de luz, uma brisa no espírito, uma lembrança de que ainda é possível viver com doçura, com verdade, com alma. Francisco não está mais entre nós, mas tudo o que ele foi ainda respira, não em monumentos nem em homenagens, mas em quem perdoa, em quem escuta, em quem crê sem apontar o dedo. Ele se despediu como viveu, em silêncio, com leveza
confiando que a semente lançada daria fruto no tempo certo. Hoje, ele é como uma vela que não brilha mais do lado de fora, mas aquece por dentro. E talvez isso seja ainda mais poderoso, porque agora o gesto é nosso. Agora somos nós que podemos acolher sem julgar, escutar sem interromper, falar sem ferir, amar sem exigir. Essa é a herança que ele nos deixou, invisível, mas viva. Pequena no formato, imensa na essência, e você pode levá-la onde quiser. Ela não pesa, não ocupa espaço, mas transforma tudo por onde passa. Se essa mensagem tocou algo em você, se algo dentro se aquietou, então você está sentindo aquilo que não precisa de explicação. Porque certas presenças continuam nos acompanhando mesmo depois que partem. Não com palavras, mas com o que deixaram aceso dentro de nós. Francisco nos ofereceu mais do que ideias. Ele nos ofereceu um jeito de caminhar, um jeito de ser. Ele nos mostrou que é possível ser profundamente humano e ainda assim infinitamente divino, que dá para ter fé sem dureza, liderança sem vaidade, amor sem exigência. E agora que ele atravessou a porta que todos um dia atravessaremos, nos resta acolher o que ficou. E o que ficou é forte, é terno, é simples, é real. Se essas palavras acenderam em você uma memória, uma saudade ou uma esperança, repita com o coração tranquilo a frase que ele nos deixou e que hoje faz ainda mais sentido. Com Deus, a vida nunca morre. Essa frase é semente, é oração, é caminho. E talvez, ao pronunciá-la, você não esteja apenas homenageando quem partiu, mas despertando em si o mesmo sopro que o movia. Francisco viveu pouco no tempo, mas viveu fundo na alma. Agora, a eternidade cuida dele. E que esta narração tenha sido mais do que um adeus, que tenha sido uma travessia, que tenha sido um sopro de luz, que continue tocando corações, não com aplausos, mas com transformação. Vai em paz, Francisco, a tua luz ficou, e agora ela caminha com a gente. Francisco partiu, e ainda que o silêncio da sua ausência continue ecoando em nossos corações, a verdade é que ele permanece, não como memória que se guarda, mas como presença que chama. Ele não se foi, apenas se espalhou, e o que ficou não é vazio, é convite, um chamado sutil, mas profundo, um sopro que nos convida a sermos mais humanos, mais presentes, mais verdadeiros. Agora é com a gente, comigo, com você, com todos aqueles que mesmo em silêncio sentiram algo se abrir por dentro. Uma leveza que antes não estava ali, um brilho inesperado no meio da escuridão, um silêncio bom, cheio de sentido, que só quem sente consegue compreender. Francisco partiu sim, mas de um jeito que não leva, devolve. Deixa sinais em tudo, no modo como olhamos o outro, no gesto que escolhemos oferecer, na palavra que preferimos calar para escutar melhor. Ele se tornou parte de cada escolha feita com ternura, de cada atitude que nasce do bem. Ele agora é como uma vela que, mesmo apagada, ainda aquece, um calor que permanece na memória de quem viu sua luz. E talvez, justamente por não estar mais visível, tenha se tornado ainda mais presente. Porque agora, o gesto é nosso. Agora somos nós que damos continuidade ao caminho que ele começou. Somos nós que podemos acolher sem julgar. Somos nós que podemos escutar, sem interromper. Somos nós que podemos falar, sem ferir. Somos nós que podemos amar, sem exigir. Essa é a herança mais valiosa que ele deixou. Uma herança que não se escreve em testamentos, nem se mede em cifras. Uma herança leve, invisível, mas que transforma tudo o que toca. E o mais bonito é que ela cabe em qualquer lugar.
num encontro breve, num olhar sincero, numa palavra dita com verdade, num abraço que chega na hora certa. Se essa mensagem te tocou, se despertou algo que talvez estivesse adormecido, então talvez seja a hora de transformar o sentimento em ação. Escreva, repita, compartilhe a frase que Francisco nos deixou e que hoje soa ainda mais viva. Com Deus, a vida nunca morre. Essa frase é mais do que um consolo. É uma semente plantada no coração. É uma prece que nos eleva. É um portal que se abre dentro de nós. E talvez ao dizer essas palavras, você não esteja apenas se despedindo, mas se lembrando, se reconectando com o que há de mais puro em si, com aquela parte que quer amar mais, perdoar mais, ser mais inteiro naquilo que vive. Francisco viveu pouco, se medirmos pelos calendários, mas viveu imenso, se olharmos pela profundidade com que tocou tantas vidas. Agora, a eternidade o acolhe, e aqui, entre nós, fica a luz que ele acendeu. Sua partida virou travessia, e essa travessia agora é nossa. Que cada palavra ouvida aqui seja um sopro de sentido, que cada silêncio carregue uma presença, e que o vento suave que um dia soprou através dele, agora sopre através